Graça e paz, querido irmão, querida irmã. Vamos para mais um texto de reflexão nessa nossa série de mensagens bíblicas. Tem um texto aqui do livro de Ruth. Ruth fica no Antigo Testamento, logo após Juízes, né? O meu texto em cima está escrito: a família de Noemi em Moabe. O capítulo 1. Vamos do versículo 1 ao 5. No tempo em que os juízes governavam sobre o povo de Israel, sobre o povo israelita, sobreveio grande escassez de alimentos em toda a terra de Israel. Então Israel estava sendo governada por juízes, né? Não tinha reis ainda, né? Ainda estava nesse período de ter juízes, e estava tendo grande fome em Israel. Então, por esse motivo, por causa da fome, diz assim que um certo homem de Belém, cidade da região de Judá, partiu com sua esposa e seus 2 filhos a fim de morar ao menos por algum tempo nas terras de Moabe. Saiu de Belém de Judá para morar numa outra região de Moabe, nas terras de Moabe. Esse homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá, eram da tribo de Efraim, né? Eram efrateus de Belém de Judá. Chegando aos campos de Moabe, ali se estabeleceram. Você viu que ele saiu de Belém de Judá, saiu de Israel e foi morar nas terras de Moabe. E saiu porque estava com fome, né? Havia fome nessa região, então ele saiu dessa região e foi morar nessas terras. Algum tempo se passou e Elimeleque veio a falecer. E Noemi ficou apenas na companhia de seus 2 filhos solteiros. Você vê que ele saiu lá de Belém de Judá, foi morar numa outra região porque havia fome. E aqui em nenhum momento o texto nos diz que ele consultou a Deus. Isso nos remete à desobediência, né? Não podemos ser desobedientes ao Senhor. Aqui o texto não fala que ele orou ao Senhor, pediu um aconselhamento, pediu um direcionamento, pediu um posicionamento. Não. Ele simplesmente houve a fome, né? Então houve uma situação. Ele pegou a sua esposa Noemi, seus 2 filhos, Malom e Quilion, e partiu para essas terras de Moabe a fim de se estabelecer ali. E ali ele morreu, né, nas terras de Moabe. Então ficou a Noemi com os seus 2 filhos, viúva. Naquele tempo, uma viúva era muito complicado perante a sociedade, né? Porque era um homem o cabeça, um homem o provedor, né? De uma casa, de uma tribo, de uma região. Então essa mulher ficou viúva. Logo depois se casaram e suas esposas eram jovens moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth, e permaneceram nessas terras por uns 10 anos. Então os filhos de Noemi, Malom e Quilion, se casa com as moabitas, né? A Orfa e a Ruth, e o texto nos diz que ali eles ficaram por mais 10 anos ali. E você vê que também não houve uma consulta ao Senhor para saber se era para casar, se não era. Você vê que o texto não remete. E olha o pior que aconteceu, olha no versículo 5. E aconteceu que Malom e Quilion também morreram, e Noemi ficou só, sem os filhos e viúva. Que coisa, hein? Esse texto aqui é a desobediência total. Total.
A palavra de Deus nos diz que obedecer é melhor que sacrificar. Aqui Elimeleque sacrificou a sua família. Saiu de um lugar onde não era para ter saído, havia fome, mas ele poderia, no caso, orar ao Senhor, né, e ver, Senhor, é a direção do Senhor que a gente saia daqui e vá para as terras de Moabe. Não, simplesmente catou, houve fome, houve desespero e saiu. Chegou lá, morreu. Os filhos, a mesma coisa, seguindo o exemplo do pai, não orou, não pediu direcionamento para o Senhor para saber se era para casar com alguma das moças moabitas e acabou casando, e também sacrificaram porque morreram. Esse texto nos faz refletir muito sobre a consequência da desobediência. Nós não podemos, de forma alguma, seja a situação que for, aqui era uma situação de fome, mas às vezes a situação pode também ser na sua vida de fome. Não se desespere, tem que ter uma solução. Às vezes é a vida sentimental, você fala, ai, não tem como mais. Não, tem sim, pede um direcionamento para o Senhor. Não vai desfazendo, né, um casamento, não vai desfazendo uma aliança. Não é assim. Às vezes é financeira. Você fala assim, pastora Ana, lá eu tô trabalhando muito, tô ganhando pouco. Mas já perguntou pro Senhor se é para você ir para um outro trabalho que você vai ganhar um pouco mais? Será que não é uma armadilha, né? Ou às vezes o rapaz está gostando de uma moça, ou a moça de um rapaz, perguntou pro Senhor se é... pastora Ana, mas é sim, porque tá no caminho como eu, né? Tem todos os requisitos. Glória a Deus que tenha todos os requisitos. Mas é da vontade do Senhor. Devemos consultar para que nós não caímos nessa cilada que Elimeleque e toda a sua família caiu. Veio a fome, veio o desespero, catou toda a família e foi para terras de Moabe. O Senhor não quer que você vá para terras de Moabe. Ele quer que você fique em Belém de Judá. Belém é a casa de pão, né? A casa de pão. Como na casa de pão você vai sentir fome, né? Não é contraditório? Irmãos, vamos ficar atentos ao que o Senhor diz. O Senhor está dizendo, não seja desobediente. Essa é a palavra de hoje, esse é um texto de reflexão na nossa série de mensagens bíblicas. Eu creio que tenha falado grandemente ao seu coração. Dê o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Passe essa mensagem para outras pessoas. Eu creio que, assim como edificou a sua vida, vai edificar a vida de outras pessoas também. Tenha um bom dia. A paz do Senhor Jesus.